Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Nesse episódio, a gente trouxe um artista visual daqui da cidade, extremamente conhecido, que está espalhando as artes dele para o Brasil inteiro. Mas antes eu quero só apresentar o conceito aqui da galeria. A Galeria Veras é um espaço voltado para profissionais da área da saúde. Então, se você é profissional, médico, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer um da área da saúde, aqui é o local perfeito para a sua marca. Caso você deseje também ter o sonho de ter um podcast como esse, ou dar um treinamento, um workshop, ministrar uma aula, aqui também nós temos uma sala de treinamento pronta para atender todas as suas necessidades. Agora, voltando para o episódio, eu tenho muito prazer de apresentar João Lucas. Muito obrigado por ter vindo, João. O braço pequeno. Cara, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tendo esse espaço para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Muito obrigado. Um prazer ter você aqui. João, conta um pouquinho pra gente como que começou a arte na tua vida, né? Eu acho que a ligação com a arte, ela existe desde sempre, né, na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, né? Sempre fui a criança que riscava a parede em casa. Então, desde molequinho eu tive essa aptidão muito forte para as poéticas visuais, né? De desenhar bastante, de fazer coisas manuais. A minha mãe, ela é professora, ela é pedagoga. Então, eu acho que teve um incentivo da parte dela também em relação a isso, né? Por ela estar sempre ali trabalhando com coisas manuais. E eu observar esse trabalho dela, eu acho que eu tive essa ligação também muito cedo, esse incentivo muito cedo. Eu sempre gostei de desenhar mesmo no caderno. Eu gostava muito de... Eu lembro muito na minha memória de eu criança desenhando em cerâmica, sabe, lajota? Uhum. Eu gostava muito, minha mãe tinha muito tinta de tecido dos trabalhos dela, e eu ficava pintando em cerâmica, né? Então, desde criança eu sempre tive essa ligação muito forte com a arte, né? E acredito que a minha vida inteira eu desenhei, gostei de desenhar, nunca foi assim um estudo, né? Acho que existe uma falha muito grande na minha educação escolar em relação ao ensino de artes. Só tive, acredito que umas duas séries da escola arte, mas depois disso nunca mais eu tive. Então, assim, foi meio que uma procura minha mesmo. Sempre gostei de desenhar, né? E aí, na pandemia, eu acho que eu intensivei, assim, eu comecei a estudar mais sobre arte, né? Pesquisar mais sobre arte. E aí uma pessoa perguntou se eu vendia. Eu falei que não vendo, eu só gosto de desenhar, né? Aí eu falei, mas se quiser comprar, tamo aí. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre o mercado de trabalho no ramo da arte, né? Eu acho que existe esse pós-pandemia. Acho que o pós-pandemia ele veio para todo mundo, né? A pandemia ela foi um negócio em que todo mundo procurou fazer uma outra coisa. Eu acho que eu não procurei fazer outra coisa, mas eu intensifiquei aquilo que eu já gostava de fazer. Eu trabalhava com fotografia um tempinho, né? Foi meu primeiro trabalho e o último antes de trabalhar com artes visuais. E acho que na pandemia eu fui meio que desvinculando um pouco da fotografia. Acho que ainda hoje existe muito isso da fotografia no meu trabalho, né? Eu aplico muito isso nas coisas que eu desenho, então uma coisa está bem ligada com a outra, né, do visual. Mas eu intensifiquei a questão do desenho. Eu comecei ali em 2021 a trabalhar com lettering, eu fazia letra. Eu não gostava de fazer, mas eu fazia. Eu achava bonito, né? Mas eu não gostava de fazer. Porque eu não conseguia falar de mim no meu trabalho através da letra, né? Muita gente consegue fazer isso, fazer uma letra bacana e falar de si ali naquela letra. Eu comecei no lettering. E aí, depois de um tempo, eu fui desenvolvendo, né? Essa questão do personagem, fui entendendo... Eu comecei como pé de feijão, né? Então, eu fui desenvolvendo essa identidade no meu trabalho, desenvolvendo um personagem, contando uma história e, a partir disso, falando de mim, né? Então, teve toda essa construção. Mas desde molequinho, desde criança, eu gosto de desenhar. Eu acredito que eu acompanhei todas essas suas fases. Agora que tu falou da fotografia, era uma coisa que eu ia falar também. Eu lembro quando tu trabalhava com fotografia, Sim. né? Então tu sempre teve um pezinho ali na arte. E eu acho que tu foi galgando e caminhando justamente para essa possibilidade de expressão que tu tem mais hoje. Então eu também lembro da parte do letter. Eu inclusive comprei um quadro verdade. teu. E aí parece que cada vez tu foi mais se apropriando do teu próprio trabalho. Sim, eu acredito que uma coisa conversa muito com a outra, né?
A fotografia e o desenho. Até para essa questão da visão, o laboratório do meu trabalho ele é muito cotidiano. Então, é coisas que eu observo. E aí eu trago muito isso da fotografia, né? Você observa o cotidiano, você fotografa o cotidiano, você fotografa, nem que seja um trabalho comercial, mas traz referências de coisas que você vê no dia a dia, olhares que você vê no dia a dia, histórias que você ouve no dia a dia. Então, no desenho não é diferente disso. As pessoas que eu desenho, os personagens que eu crio, eles estão ligados também a esse cotidiano. Então eu acho que é meio que a mesma ideia que eu trazia na fotografia, mas numa poética diferente, né? Como que é mais ou menos o teu processo de criação? Tem algo mais definido ou algo que surge esporadicamente assim? Então, depende do pra quê, né? Tem trabalhos que eu preciso fazer, trabalhos comerciais especificamente. Eu preciso criar algo para talvez uma empresa. Então eu tenho um briefing para seguir, eu tenho uma ideia, uma proposta, e aí eu vou pesquisar sobre aquilo, né? E aí a partir da minha pesquisa eu desenvolvo um projeto. Então vai depender da proposta. Agora, se é um trabalho mais artístico, daí às vezes vem a ideia, né? Exatamente disso, de uma percepção do cotidiano, de um filme, de uma música. Então, são propostas diferentes, mas é isso. Às vezes vem... Tô andando na rua, de boa, tô andando de bike, tô correndo na rua, fazendo caminhada, e aí 1000 pensamentos, né? E aí a partir disso surge uma ideia. Daí eu posso criar uma série, posso pensar para uma exposição, né? Fora do trabalho comercial, que já é essa questão mais planejada a partir daquilo que a pessoa que contratou o serviço vai querer o desenho, né? É importante sempre estar atento para o que está acontecendo. Sim. Para essas ideias conseguirem borbulhar, né? Sim. E isso que tu fala me remete a uma coisa muito interessante, com uma frase que eu ouvi falar há muito tempo atrás, de que a arte por si só, ela não vende, né? A arte pela arte. E eu acho incrível como tu consegue... Não sei se eu posso estar errado ou não, né? Mas eu percebo que até nos teus projetos comerciais fala muito de ti. Tu tem uma marca assim muito... Tu chega na rua, todo mundo sabe que aquela pintura, aquele mural foi tu que fez. Eu acho que uma das coisas que principalmente me chama a atenção, além dos personagens, são as cores. Como que tu chegou nessas cores? Foi um processo? Como que foi? Então, eu fico muito feliz, assim, de saber que as pessoas enxergam o meu trabalho pela identidade, né? Pelas cores, pelos personagens. E o personagem, né, o Feijão, hoje é Feijão só, teve uma virada de chave ali do pai de Feijão pro Feijão. Ele foi criado num processo, né, foi a partir de um estudo, assim, eu acredito, a partir de um estudo. E muita gente fala de dom, né, é porque tem dom, tem muito estudo. Com certeza. Né? Muita pesquisa, de observação de outros trabalhos, de outros artistas, disso tudo do laboratório que eu falei, do cotidiano, enfim. E a partir disso eu fui criando essa identidade, né? A partir de coisas que eu gosto, de cores que eu gosto, né? Teve essa pesquisa da questão de cores que combinam ali e tal, mas são cores que eu particularmente me sinto bem em vê-las, entendeu? Então, por exemplo, aquele azul, que é um azul turquesa, né? Que então a discussão se é azul ou verde, mas é azul turquesa. Aquele laranja, que eu sempre uso, amarelo, cores muito vibrantes. Sim. Porque eu acredito que no meu trabalho eu falo muito sobre vida mesmo, né? É sobre a minha vida e sobre a vida de quem está sendo pintado, sobre a vida de quem se enxerga naquele trabalho. Então... Tem na questão da psicologia das cores, né? O amarelo, o laranja, são cores muito vibrantes que trazem alegria, que remetem à infância. Eu gosto muito de pintar crianças, né? O azul, ele é uma cor mais melancólica. Tem muito isso no meu trabalho. Eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa que sente muito, né? Então, as cores, elas estão muito ligadas àquilo que eu sou também, né? Além daquilo que eu quero passar no meu trabalho, porque aquilo que eu quero passar, como eu pinto na rua, o meu trabalho ele só é meu quando ele tá no meu caderno, né? Quando eu desenho no meu caderno. Depois que ele tá na rua, ele é de quem tá passando. Ele é de quem vê. Então a interpretação é de quem tá ali passando e vendo. Interessante. O meu trabalho, ele só é meu quando tá no meu caderno. Mas assim,
dizendo sobre o porquê das cores serem aquelas, é porque exatamente são cores que remetem àquilo que eu sou, àquilo que eu desenho, né? Aquilo que eu quero passar no que eu faço, no que eu vivo. Sim. Mais uma vez a gente percebe que realmente o trabalho, ele é muito teu. É aquilo que eu te falei, quando a gente vê na rua, não tem como a pessoa ver e não dizer que aquele trabalho é teu. Independente se se é uma coisa comercial, se não é muito característico. Eu espero que você saiba disso, porque realmente é. E como que começou essa história do feijão? Porque a gente estava conversando um pouco sobre o significado, né, do olhinho de feijão. Conta um pouco pra gente, pra quem não sabe dessa história. Então, eu acredito, o feijão ele foi uma construção, assim, porque ele veio de um apelido, né? De amigos que me chamavam de pé de feijão, porque meu nome é João, né? Aí fazia essa brincadeira. E na fotografia, eu acho que eu sempre tive esse desejo artístico, né? Eu trabalhava em fotografia comercial, mas eu queria muito ir para um lado artístico, né? O desenho me pegou antes de chegar nesse lugar. Mas eu lembro que eu queria usar o nome feijão na fotografia. Só que como a fotografia, para mim, era uma coisa muito comercial, ia acabar parecendo fotografia infantil. E eu não queria ir para esse lado. E aí, quando veio a ideia de começar a vender desenho, né, trabalhar com desenho, aí eu digo, poxa, acho que é uma parada que me deixa num lugar mais confortável, eu me sinto mais livre para poder usar esse nome artístico. Né? Na fotografia era João Lucas Fotografia. E aí eu digo, não, agora dá certo. O pé de feijão dá certo aqui. E aí foi, né? Veio o nome a partir de um apelido, mas eu só fazia lettering, então não tinha nenhuma ligação com o desenho que remetesse a um feijão, a um pé de feijão, não tinha nada disso. Eu gostava muito de desenhar plantinha, né, planta e tal, mas não tinha nenhuma ligação. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, assim, esse meu desejo de falar de mim no meu trabalho. Né? E aí, aquelas crises existenciais de quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, qual o sentido do meu trabalho. E aí eu fui vendo essa necessidade de falar de mim no meu trabalho, né? E aí a Isa do Rabisco, que é minha amiga, que também é colega de trabalho, é minha amigona aí, né? Começou junto comigo praticamente aí nas artes visuais, nos murais. A Isa uma vez fez um desenho de um personagem e eu tava nessa noia, assim, cara, eu quero criar um personagem, porque é meio que uma marca de muitos grafiteiros, muitos artistas muralistas, é ter um personagem que fale de você, né? Acho que todo personagem fala um pouco da gente. Mostra um pouco quem a gente é. Eu tava nessa noia de, cara, eu preciso criar um personagem. Eu preciso desenvolver uma coisa para as pessoas verem esse personagem e entenderem que eu tô falando de mim naquele personagem. E aí a Isa pegou e fez um persona de um vasinho de planta. Assim, da carinha redonda. Lembro até hoje, assim, a carinha redonda, ele tinha até uma rachadurazinha assim do lado de um lado, e a plantinha saindo da cabeça. Eu digo, cara, isso dá um personagem muito massa. E aí eu falei assim, Isa, eu vou criar um personagem pra gente fazer uma collab, botar os dois juntos na parede. E aí vai ser nessa mesma pegada do personagem com a plantinha saindo da cabeça. E aí eu fiz o personagem, tudo, e a plantinha brotando, né? E aí eu peguei e fui vendo, porque assim, eu acredito que a criação, ela surge a partir de uma referência. Então eu tenho grandes referências do grafite no Brasil, no Piauí, né? Aqui em Parnaíba eu tenho grandes referências. E aí tem um livro, que ele é muito bom, que ele chama Roube como Artista, que ele fala sobre essas referências que você pega, que você cria a partir de algo. Né? E aí eu fui observando o trabalho de outras pessoas. Eu fui vendo esses detalhes no desenho de outras pessoas, eu digo, cara, isso aqui é muito massa, tal. E eu fui tentando fazer do meu jeito, mais inspirado naquilo que eu via, né? E aí eu ia vendo. Eu vi um cara que ele fazia um detalhe embaixo do olho, que era como que olheiras, assim. Era tipo um toque de luz, assim. Tava uma luz no rosto, mas era aqui pegando embaixo. Eu, cara, dá pra fazer um feijão, um olho de feijão. E aí eu fui fazendo, né, o olhinho ali e tudo. E aí, meio que o conceito da parada, ela foi surgindo a partir do desenho que eu fui criando. Então eu ia desenhando e eu ia entendendo aquilo que eu estava desenhando, né? E aí eu fiz 4 olhos. Eu digo, cara, são 4 olhos. E a plantinha saindo da cabeça, né? E aí eu fui entendendo que, ligando a essa questão
do sentimento, né? O meu trabalho ele é um trabalho muito, muito sentimental mesmo. Uma parada muito... como que é a palavra? É muito sensível. Sim. Né? Tem uma sensibilidade eu sempre desenho personagens de olhos fechados, né? Se você reparar bem no feijão, tem umas lagriminhas, assim, ó. Sim. Tem 6 lagriminhas no feijão. Então, tudo isso remete a essa questão do sentimento. Eu tenho obras que o nome das obras são Sinto Muito, mas não no sentido de pedir perdão, no sentido de sentir muito. Sempre teve essa ligação com o sentimento, né? De passar sentimento. E qual que é a noia do feijão, né? O que é o olhinho de feijão? A partir dessa criação do personagem. O feijão, ele é um personagem que tem 4 olhos, né? São os olhos humanos, o olho que vê, que percebe, o olho da percepção. E o olho de feijão, ele é o olho do sentimento, o olho da sensação. Por isso que o olho da percepção, ele tem o cíliozinho para cima, né? Que são 5 cílios. Não me pergunte por que eu uso esses números, não tem o porquê. Uso 5 cílios para cima e o olho de feijão tem 6 lagriminhas para baixo, porque é o olho do sentimento. E a partir do momento que o olho de feijão tá aberto, né? Ele sempre tá aberto, brota o pé de feijão da cabeça, que remeta a essa questão do sentimento, da sensação, né? Então, o pé de feijão, né? Que agora eu boto só feijão, acho que é porque é mais fácil de encontrar, porque se procurar pé de feijão vai aparecer o da história. Ele já existe, né? O pé de feijão. O feijão, ele surgiu a partir de uma história acontecendo, né? As coisas foram acontecendo e eu fui entendendo. Acho que isso é a vida, né? A gente vai vivendo e vai entendendo como que as coisas funcionam. A gente nasce com um nome, mas a gente só vai entender quem a gente é depois de muito tempo. Então eu acho que o feijão, ele é esse crescimento, né? Eu acho que não existe uma totalidade daquilo que você é. E eu tenho plena consciência disso. Tem uma música que eu acho que eu não vou lembrar de quem que é agora. Mas fala que, assim, que a chegada não é o topo, é um degrau, né? Então, eu acho que o feijão é isso, pô, tá indo, sabe? Tá caminhando, tá no processo e não tem esse lugar pra chegar. Não existe esse lugar pra chegar, né? Eu acho que conhecer o personagem que eu desenho, que eu crio, é todo dia desenhar e entender uma coisa diferente, ou falar de uma coisa diferente. Acho que a partir disso eu vou entendendo esse personagem, que sou eu, né? Eu vou me entendendo e me conhecendo. É nada mais do que um processo de autoconhecimento. Talvez o único lugar para chegar seja o agora. Exatamente. Se manter presente nele, né? E faz muito sentido tudo que tu fala e quando a gente para pensar na obra em si, né? Quando o personagem está com o olho fechado, ele tá com o olho de feijão aberto, que é o olho do sentimento, né? Da possibilidade de experienciar aquilo que está à nossa volta. E a partir disso surge algo, que é a plantinha, né? Exatamente. A partir da percepção, a partir do estar presente, surge algo ali. Como que é para ti trabalhar com essa expressão hoje? Tu falou que já passou por várias épocas trabalhando em coisas que tu gostava, mas que não sentia 100% que podia se expressar. Como que é assim, a sensação de trabalhar com isso hoje? De trabalhar com uma coisa que eu consigo me expressar? Sim. Cara, é libertador, assim. É libertador porque a arte é isso, a arte é liberdade, né? Então você tá trabalhando numa coisa que é confortável a você, é muito bom. Acho que é muito pai, assim, você romantizar ou dizer que quem trabalha com o que ama não trabalha, se diverte. Não é verdade isso, né? A gente se estressa, existe o estresse, existe cansaço, existe a vontade de desistir às vezes, né? Tudo isso existe, né? Não vou romantizar, não, dizer que é mil maravilhas, sair pintando todas as paredes do mundo. É muito bom porque você se expressa de alguma forma. E se aquilo que você está sentindo não sai de um jeito, vai sair de outro. Às vezes não sai de jeito nenhum e também tudo bem não sai de jeito nenhum. É a hora que você tem que parar e fazer outra coisa, né? E sei lá, ver TikTok, entendeu? Mas é muito bom, cara. Porque você tá fazendo o que você ama. O que você
sonhou fazer a vida inteira. Falei de TikTok agora, tem uma trend no TikTok que é, tipo assim, você... tipo assim, às vezes eu tô triste e lembro... Como que é? Às vezes eu tô triste e eu lembro que a criança que eu fui, a Maria vê o adulto que eu me tornei. Sim. Né? Então, tipo assim, às vezes eu olho lá pra trás, lembro de eu criança, e eu sonhava em ser artista, mas eu tive aquele grande clichê de ouvir que a artista vai morrer de fome, a artista só vai ficar famoso depois que morrer, né? E não, né? Eu tô vivendo aquilo que eu sonhei viver quando era criança, eu sonhava em ser artista. E aí hoje eu nunca esqueço da primeira vez que eu coloquei eu tava preenchendo uma inscrição. Não era inscrição, era alguma coisa no consultório, acho que era de odontologia. E aí eu tava preenchendo a ficha. Meu nome, meus dados, né? Aí tinha lá a profissão. E aí eu ainda não tinha, assim, essa propriedade minha de falar, eu sou artista, né? E eu fiquei naquela de, cara, boto ou não boto, boto ou não boto. Aí eu peguei e botei, né? Artista. Aí eu cheguei na sala do dentista, ele olhou e falou assim, artista, né? Aí eu fiquei, meu Deus, que vergonha. Mas assim, foi importante, sabe? Porque ali eu tava começando a ter propriedade pra falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo que eu sempre sonhei desde criança. Né? Então, eu amo meu trabalho, eu sou muito feliz, eu cada dia mais assim, eu vou entendendo como que as coisas funcionam, tanto na vida como no meu trabalho. Né? E aí a gente vai colocando o pé no chão e eu acredito que assim, a gente vai entendendo como que as coisas funcionam, a gente vai se apaixonando cada vez mais por elas. Até mesmo diante das dificuldades, porque eu acredito que se nas dificuldades eu tô aqui, é porque de fato eu gosto. Né? E essa apropriação, isso aí que tu falou, achei muito interessante. Essa apropriação, ela não tem que ser dos outros. Ela é sua mesmo. Exatamente. Porque a partir disso você começa a se perceber enquanto artista de fato. A partir disso você se coloca em locais que talvez antes tu não se colocaria, né? E hoje tu tá aí espalhando tua arte pelo Brasil inteiro. E como que tá sendo viajar para tais locais, ser convidado para ir pintar. Eu acho que o último foi Teresina, né, que tu tava. Foi. Como é que tá sendo isso? Cara, loucura. Nunca imaginei que a arte ia me levar em nesses lugares, né? Acho que a gente espera que o nosso trabalho ele seja minimamente reconhecido. Mas a gente não imagina que ele vai chegar nesses lugares, né? Existem os festivais de grafite, né, espalhados pelo Brasil e fora dele. E a gente sempre teve... na verdade, assim, os festivais existem e eu não sabia que eles existiam. Então, parece que sempre é uma descoberta, sabe? O mundo da arte, ele é muito grande. A gente se torna muito pequenininho, assim, quando começa a perceber que o mundo da arte ele é muito grande. São muitas possibilidades e muitas pessoas. Nem todo mundo tem essas possibilidades, né? Mas eu sou muito grato por estar podendo ter isso de deixar a arte me levar assim para esses lugares, sabe? Os festivais eles existem, né? No mundo todo, como eu falei, e eles são por editais, alguns são por editais. E aí a gente se inscreve e espera uma seleção. Ou então eles são por curadoria. Uhum. Eles vão observar os artistas e aí eles vão fazer um convite a você. Ano passado foi o ano que eu comecei a ir para os festivais, né? Acho que todo ano assim eu sempre coloco umas metazinhas no papel e aí eu vou tentando alcançar. E aí ano passado eu falei assim, nesse ano eu vou tentar ir para esses festivais. Porque 2023, né, no retrasado, eu não me sentia preparado para isso ainda. Sabe, eu estava começando a me entender como artista, né, dentro daquilo que eu faço hoje. E aí, chegou 2024, eu falei, não, esse ano eu vou me inscrever. E eu comecei me inscrevendo, né, todos os festivais que apareceram eu me inscrevia. Eu consegui ir em três festivais. No início do ano eu fui para um em Curitiba. No meio do ano eu fui para um em Teresina. E no final do ano eu fui para um em Caruaru.
E esse ano eu fui para mas a parte de curadoria, foi o que eu estive agora recente, que foi o Retalho em Teresina. E os festivais, eles são muito bons para você criar um portfólio, né? Até porque você está sendo convidado a estar em um outro estado pintando, levando seu trabalho. Então, existe essa questão do portfólio. É um peso bacana ali no portfólio que você apresenta. É uma grande confraternização, porque você conhece artistas de outros lugares. Esse de Curitiba que eu fui, ele foi o maior do Brasil, foi um dos maiores do mundo, assim, porque eram 400 artistas do mundo todo. Então era muita gente. Eu via gente, assim, que eu não consegui falar com todo mundo, óbvio, né? Mas era uma mega estrutura, assim, o festival, né? Daí você tem essa grande confraternização de conhecer outras pessoas, conhecer outros trabalhos, né? E aí acaba que o mundo do grafite se torna menor, porque você vai conhecendo pessoas do mundo todo, né? Vai fazendo essas amizades. Esse que foi em Teresina também em agosto, foi o Ruas, Festival Ruas, ele foi um tamanho menor, foram acho que uns 80, 70 artistas, mas também nessa mesma proposta, artistas do Brasil todo, teve até arte internacional. E aí acaba que quando você vai indo para os festivais, né, o meu primeiro festival foi conhecer as pessoas. Já o segundo, já tinha umas pessoas que foram no primeiro, então é reencontrar amigos que você fez. Então acaba que se torna essa grande confraternização também. Acho que é extremamente importante para essa galera, principalmente para quem está começando assim no grafite. Para mim foi muito bom conhecer outros trabalhos, ter contato com outros trabalhos, trocar ideia com outras pessoas, né, de outros estados, outras culturas. Então você volta de um festival assim querendo desenhar, sabe, querendo botar no papel tudo aquilo que você ouviu, que você viu. Então é uma experiência muito enriquecedora, assim, esses festivais. E aí a gente também organiza o festival aqui em Parnaíba, né, que é o Esperanzarte, que ele é a partir da Oficina Esperança. Sou eu, o Samuel Cardoso e a Isadora Fernandes, que é a Isa do Rabisco e o Samu. A gente organiza, junto com a Oficina Esperança, o Esperanzarte, que é o Festival de Arte Urbana, né? Ele já teve sua segunda edição agora em dezembro do ano passado. A primeira edição foi um mutirão de grafite na própria Oficina Esperança, onde a gente reuniu a galera daqui de Parnaíba. E no ano passado nós fizemos o festival a nível estadual, onde nós chamamos artistas de todo o estado do Piauí, né? Fizemos abrimos edital, eles se inscreveram. E aí nós selecionamos 25 artistas do estado. E aí nós pintamos. Eles pintaram, né? Eu não pintei nessa edição porque eu estava na correria da organização. Mas eles pintaram no bairro Mendonça Clark, que fica ali ao lado do Mercado da 40. E foi uma experiência incrível, assim, porque o festival, ele tem um propósito muito social. Então, assim, a ligação com a comunidade, ela é muito direta, né? O contato, ele é muito direto com a comunidade. Você está dentro da comunidade, você está interagindo com a comunidade. Então, é muito mais do que você chegar e pintar uma parede. É você interagir com quem passa, é você pintar na rua. A diferença é que ali é aplicada em uma determinada realidade. Nesse caso, a realidade é a comunidade. Então, tem crianças passando o tempo inteiro, tem crianças falando com você o tempo inteiro, tem moradores, e tem essa questão de transformar o ambiente, né? A arte, ela tem esse poder de transformar o ambiente. Então, mostrar que existem possibilidades para aquelas crianças, né? Eram crianças que também participam da Oficina Esperança, que estão na Oficina Esperança no contraturno das aulas deles, fazendo oficinas. Então, o festival, ele chega no lugar para que esse social, ele esteja, para que o grafite esteja ligado a esse social, né? Para que ali a pintura que o artista está fazendo conte uma história para que as pessoas da comunidade possam se identificar, se ver. Então, tem essa ligação. Então, é muito além de uma grande confraternização, né? Acho que o intuito principal é essa questão o contato com a arte, porque o grafite, ele é uma arte acessível. Então, trazer essa arte para a comunidade também. Em tudo isso que tu falou, eu fiquei pensando no quanto deu uma virada à tua vida, né?
tu tava falando dos festivais que tu se inscrevia para poder ir. E aí, logo em seguida, tu falou do festival daqui de Parnaíba, da Oficina Esperança, que é um local incrível. Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer. Eu já fiz um estágio lá. E tu tava no lado oposto. Enquanto no primeiro discurso tu tava mandando tua arte para alguém fazer a curadoria e aceitar, nesse tu já tava na curadoria, revisando os artistas. E é muito louco, né? Ver aonde a arte tem te levado e aonde ela vai te levar. E o impacto dela, de fato, na vida das pessoas, né? Como é que tu percebe o impacto lá na Oficina Esperança, que tu dá aula de arte lá para as crianças, né? Tu faz oficina com eles lá. Esse potencial de mudança mesmo, da pessoa enxergar onde ela pode ir. A arte, ela é uma possibilidade muito boa, né? Ela tem um poder de transformação não só de um ambiente, mas de uma vida mesmo. E eu acredito que o remédio, né? Eu não sei se o remédio é a palavra certa, mas acho que a chavezinha que você gira é você acreditar em uma criança. Um dia eu tive o entendimento de que hoje eu sou artista porque um dia alguém acreditou em mim quando eu era criança. E foi uma professora, né? A minha mãe é professora e, cara, é um trabalho assim que hoje, como arte educador dentro da Oficina Esperança, eu olho para minha infância e eu vejo a importância que teve na minha vida um professor que acreditou em mim. Então, a gente como arte educador ali que está dentro da sala de aula, né? Das salas das oficinas, na Oficina Esperança, eu, a Isa, o Samu, acho que o que a gente mais preza é por acreditar naquelas crianças que eles podem levar algo da oficina para eles. E a gente percebe as crianças que têm aptidão às oficinas, né? Então, na Oficina Esperança a gente tem oficina de dança, de música, de desenho, de karatê, de robótica. E tem crianças ali que se destacam nas oficinas, né? Na oficina de desenho, de arte, a gente percebe assim, crianças que são muito empolgadas. Tem uma criança específica, chama João Vitor, o nome dele. Conheço. O João é uma figura. O João, ele... A gente já tá na Oficina Esperança desde o início, né? Desde 2023. Então, desde o início a gente percebia o João Vitor muito interessado no desenho. E assim, a gente percebeu um interesse diferente dele. O interesse de querer aprender de fato, né? Ele não estava ali só para cumprir uma oficina e já ir para a próxima. Ele esperava a gente chegar, né? Ele gostava de brincar com a gente, então ele procurou uma proximidade com a gente. E aí a gente foi percebendo isso nele. Até que um dia a professora do João Vitor manda uma foto de um desenho que ele fez na escola dele, para coordenadora do Casarão, Rosângela. E ele fez um grafite na parede, ele fez um pincel, né? Aí pediu a tinta à professora dele. A professora dele fez a mistura. Ele fez o nome dele, ele fez um vulgo, né? Ele fez um nome para ele. E aí ele usa esse nome até hoje, que é Jovit. E aí ele mandou vídeo, tio João, que eu fiz aqui na escola. E aí é mais uma coisa que vai dando sentido pro nosso trabalho. Porque é para isso que a gente tá desenhando. É para que outras pessoas acreditem que elas também possam fazer isso e ser feliz e viver disso, enfim. E quando você é criança, aquilo que eu falei agora há pouco, você quer que alguém acredite naquilo que você quer fazer. Então, o João é uma criança muito empolgada naquilo que ele está se propondo a fazer. E a gente está acreditando nele. E a gente está ali apoiando ele. E assim, eu falo do João, mas existem outras crianças que se destacam muito dentro da oficina de desenho. Se destacam na questão do interesse, de querer estar na oficina e desenhar e mostrar, né, tudo, e leva para casa, desenha em casa. Então, eu acho que é isso, é perceber essas crianças se desenvolvendo desde o início, né? Porque, assim, não é só elas que se desenvolvem. A gente chegou muito cru na Oficina Esperança. A Oficina Esperança, ela foi uma ferramenta importantíssima no nosso trabalho, porque a gente era muito menino ainda quando chegou lá, né?
Eu olho assim pro começo do casarão, a gente dando aula, a gente chegava lá e não sabia o que fazer, assim, ficava olhando desesperado, o menino subindo na mesa e a gente, meu Deus do céu, o que a gente faz? Então, a gente foi crescendo junto, né? As crianças, elas foram se desenvolvendo. Eu e a Isa, no comecinho, a gente foi crescendo junto. O Samu chegou agora, né, recente. Mas a gente foi desenvolvendo junto isso. E foi crescendo junto com a Oficina Esperança. É muito bonito, assim, ver essa caminhada, sabe? As criancinhas que eram desse tamanhozinho já estão tudo mais alto que a gente, tudo maior que a gente. Isso aí que tu falou é muito verdade. Essa parte de quando a gente é criança, a gente só quer alguém que acredite na gente. E eu acho que todas essas falas elas se conectam, né? Dá pra puxar um pouco do início, quando tu falou que quando tu foi no médico, colocou que tu era artista visual. Eu já vi cenas de tu pintando ali, próximo ao Casarão Esperança mesmo. As crianças também fazendo algum detalhe ou outro, ajudando na pintura. Tudo isso, seja fortalecendo tu agora, né? Tem quantos anos mesmo? Eu tenho 25. 25. Fortalecendo a tua criança interior, no dia lá que tu escreveu que tu era artista visual. E as crianças aparecendo, pintando um pouquinho, fazendo a oficina, tendo alguém que acredite nelas. Isso faz muita diferença. Mas... Porque, às vezes, você só precisa disso. Você não precisa nem, enquanto ser criança, você não vai ser o Picasso, Michelangelo, sei lá. Mas você precisa sentir que aquilo é possível para você. Né? Até trazendo um pouco da psicologia, é interessante que a criança consiga acreditar que ela pode fazer. Né? Independente do quanto ela vai chegar, do quão perfeito vai ser. E a tua arte, ela se espalha muito. Então, tipo assim, eu já vi tu fazendo lá as pinturas dentro do casarão, nesses festivais que tu vai, não digo oficina, né? Mas os eventos que tu já participou aqui, teve aquele que foi, eu acho que no coqueiro, que ficava no meio do mar, né? Ah, sim, das velas. E das velas. O que tu teve no Sesc Cacheral, então, tipo assim, a arte tá te levando num lugar muito incrível. Antes, tu conseguia ter essa visão de onde tu conseguiria chegar? Não, cara, não tinha. Nunca... Acho que, assim, eu lembro da minha primeira exposição, que foi no Museu do Mar. O Rick, ele perguntou na vernissage se eu imaginava isso, ou onde eu quero chegar, sabe? E assim, a gente quer chegar num lugar confortável. A gente quer chegar num lugar onde a gente possa descansar em algum momento, né? E ficar bem. Acho que o importante é isso. Produzir bem, ficar em paz. Mas eu acho que uma coisa que sempre foi muito importante pra mim, que eu precisei aprender, isso é que o melhor momento é agora, assim, pra cuidar das coisas. Entendeu? Acho que se eu cuido do que eu tô fazendo agora, o que vier é consequência disso. Então, eu tô cuidando bem daquilo que eu faço, tô me preocupando, tô me organizando, né? Então, acho que essa organização, ela me dá muito fruto futuro. Sabe? Se tu me perguntar assim, como que tu te imagina daqui a 10 anos? Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia como eu me imagino daqui a um ano. Mas eu tô cuidando do meu agora para que o ano que vem seja um ano também muito bom. Assim como o ano passado foi um ano que eu cuidei das coisas para eu estar colhendo o que eu já tô colhendo esse ano, né? Esse ano de 2025, ele vai ser um ano muito doido. Ele vai ser um ano muito doido, assim, pro meu trabalho, de muitos projetos. Né? Já tô encaminhando alguns projetos. E eu olho para o que eu fiz no ano passado e eu penso, isso aqui é eu colhendo aquilo que eu plantei lá, entendeu? Então, assim, eu não imagino como vou estar daqui a um tempo, né? E, assim como eu também não imaginava que eu ia estar nesse lugar de estar indo viajar através do meu trabalho, que o grafista está me levando nesses lugares, né? Que eu teria uma exposição, que eu estaria dentro do Sesc Cacheral, que eu estaria dentro do Museu do Mar. Não era era um sonho. A gente sonha, né? Mas eu simplesmente cuidei daquilo que eu estava fazendo agora. O que eu tenho que fazer agora é estudar? Eu tenho que produzir? Eu vou produzir. A partir da produção, vão ver o meu trabalho. Né? Hoje o Instagram, ele é uma grande ferramenta para o nosso trabalho, né? Um grande portfólio. Então, ia produzindo, ia postando, as pessoas iam vendo, e a partir disso foi gerando esse interesse das pessoas de
uma exposição, né? Fui entendendo como que... Porque assim, a gente pensa, eu pensava pelo menos, que você produzir, uma hora você ia ser chamado para uma exposição ou alguma coisa assim, mas que ia ser só um convite, você iria e colocava lá suas telas e tava tudo certo. Mas aí as coisas vão ficando sérias, né? Você vai entendendo a seriedade das coisas e você vai percebendo que é muito além disso. Então existem burocracias, existem documentações, muitas documentações, principalmente para esses editais, né? Então você vai entendendo o processo das coisas. E aí quando você vai entendendo, quanto mais você entende, mais você se organiza. Porque se você não se organizar, aí você fica. Né? Não é só... É porque fico com muita raiva quando as pessoas falam que mas é só um desenho, ou então a gente faz um orçamento e a pessoa... melhora esse valor aí pra gente. Porque, cara, a gente trabalha sozinho, praticamente, né? Então, sou eu quem organiza o meu portfólio, sou eu quem manda o orçamento, sou eu quem cuida das minhas redes sociais, sou eu quem tô ali pintando, e se eu quiser fazer alguma mídia de foto para algum site, eu vou ter que gravar e pintar. Então, assim, a gente faz tudo. Entendeu? Aí você vai entendendo a seriedade das coisas e você vai se organizando. Eu acho que o rolê é você se organizar. Entendeu? Ontem mesmo eu tava... E eu sou uma pessoa que eu preciso organizar tudo. Eu não consigo trabalhar em meio a bagunça. Por mais que o ateliê fique bagunçado às vezes, mas eu tenho que organizar para poder organizar o pensamento, né? Então eu mudei a agenda, arrumei o ateliê. Então, eu acho que tudo isso vai a partir dessa organização. Né? Essas viagens, esses festivais, essas pinturas, esses lugares, esses convites, eles surgem também a partir disso. Né? De eu me organizar e pensar no agora, como a pergunta que você fez, né? Você me imaginava. Não, mas eu estava cuidando. Né? Você cuidando do que você faz agora, vai surgir uma coisa boa. E às vezes a coisa é tão boa que você nem acredita, sabe? Eu tô muito grato, assim, pelas coisas que vêm acontecendo. Né? Surgiram propostas muito boas, assim, de exposições, de projetos. E é isso, eu tô me organizando. O futuro vem, eu vou com medo, mas eu vou, entendeu? É aquela ideia, né? Nem nos melhores sonhos isso poderia ser possível, né? E é muito louco como a nossa vida às vezes dá uma... remexe a gente, e a gente precisa estar pronto ou ir ficando pronto no caminho, né? E aí, tipo assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção nisso que tu falou, de como as pessoas têm uma percepção de fora que, é só pintar uma parede. Não tá de bater. E aí, esse impacto que tem é muito grande, né? E aí agora tu tá vendo todo esse patamar que a arte pode ir. Eu sei que cada festival deve ser único. Cada festival tem suas particularidades. Cada festival é muito bom e não dá pra dizer, esse foi melhor que aquele. Mas se tu pudesse dizer algum que te marcou de uma forma, não digo mais especial que o outro, né? Mas alguma forma que te remexe um pouco mais. Teve algum específico? Cara, tiveram dois, né? Que foram muito bons, assim, pra mim. Não tem como eu deixar de fora o Street of Styles, que foi o que aconteceu lá em Curitiba. Meu primeiro festival, e foi, assim, um perrengão. Mas foi um perrengue que fugia do controle da gente, porque foi meu primeiro festival, eu fui com muito medo, assim. E aí foi uma estrutura diferente, o festival, né? Foram pinturas em telas, né? Eram uns compensados, assim, madeirite. E aí choveu o domingo todo. Então, assim, foi pintando no festival já naquele naipe, sabe? Todo mundo botando lona e na correria e tal. Eu sei que muitas telas se perderam por conta dessa chuva. Mas marcou porque foi meu primeiro, né? E aí, assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu fui selecionado, né, para um festival a partir do meu trabalho. Era um festival muito grande. E aí aquilo de, cara, o meu trabalho tá me levando nesse lugar, então é muito especial. Acho que o Street, ele tem um lugar, assim, muito importante no meu trabalho. Né? E o outro que eu fui, assim, e foi incrível, foi o Retalho, que eu fui agora semana passada. Uhum.
Porque ele foi uma estrutura diferente, o festival. Normalmente o festival é um fim de semana. E aí você tem 2 dias para fazer uma arte, né? Tem uma parte cultural e tem a parte da pintura. E o Retalho não, o Retalho ele foi um festival mais tranquilo, porque foi uma semana. Então eu cheguei no domingo e fui embora no sábado. Passei a semana inteira pintando no meu tempo, tranquilo. A questão da estrutura, de apoio da organização do festival foi muito boa. E sem contar que você acaba se tornando mais próximo da realidade que você está pintando. Eu estava pintando no centro de Teresina, todos os dias. Então, todos os dias pessoas passavam por ali, né? As mesmas pessoas passavam por ali para ir trabalhar, alunos passavam para ir para a escola. Então, eles acompanharam o processo da pintura. E eu ia, bom dia, tudo bom? Tá bacana, tá ficando legal. Então, você ia trocando isso com as pessoas. Eu acho que o grafite ele tá nesse lugar de você pintar, mas você também socializar com quem tá passando, porque aquela arte que vai ficar ali é para eles que estão passando. Tá no centro de Teresina, então a arte é para o centro de Teresina, é para os trabalhadores que estão ali, é para os alunos que passam ali, né? Então, o Retalho ele foi isso, de me conectar com a cidade por conta do tempo. Não fiz grandes passeios e fui para, né? Mas fui pro essencial, que era essa pintura, né? O trabalho ele foi concluído num completo, assim, porque conectou com a cidade, entendeu? Então, o Retalho ele tem um lugar, assim, em questão de trabalho, acho que ele tá ali no top 1, porque como eu tava confortável, questão de tempo, o resultado do mural também foi muito bom. Sim, ficou muito bonito eu mesmo. Gostei muito daquele mural. Muito mesmo. Se eu pudesse, eu carregava pra Parnaíba e botava na frente da minha casa. Eu, inclusive, tirei uma print que tem aquela foto que tu tá pintando, né? E o mural tá, acho, quase pronto pra colocar porque eu uso de papel de parede. Olha, meu bloqueio de tela é ele. Aí, deixa eu tirar aqui. O bloqueio de tela não é essa foto, mas é uma... Se você mostrar pra câmera, deve estar pegando nessa aqui. Esse aqui. Eu bloqueei. Mas é esse mural. Sim, esse mural ficou incrível. Nele eu quis trazer essa... É legal esse festival também, porque como você tá indo pra uma outra cidade, você pode levar um pouco daquilo que é a sua cidade, ou contar algo da cidade que você tá indo, né? Então, nesse mural eu quis juntar Parnaíba e Teresina no mural só. No conceito da pintura, né? Uhum. Eu achei muito interessante que tu foi falando que, tipo assim, tu ficou uma semana lá pintando e tu via a vida acontecendo. Só o que me veio na cabeça foi que, apesar de o desenho estar pronto, muito provavelmente quando tu chegasse lá, o desenho vai se construindo enquanto a vida vai acontecendo. E isso faz junção com o que tu quis deixar. Que deixar o desenho lá para as pessoas. Como que é o nome do mural que tu fez lá mesmo? É a partir do encontro, que fala do Pote Velho e da Mulher do Pote. A Mulher do Pote, ela é um personagem, né? Que eu sempre passava, cara, por que ninguém fala dessa praça? Por que essa praça é tão esquecida? De fato. Né? Tipo, diariamente as pessoas passam por ali, tem uma estátua enorme, gigantesca na praça, a praça pequenininha, a estátua enorme, e pouco se fala dela, né? E aí eu tava com isso na minha cabeça, eu quero muito desenhar essa mulher. E aí quando surgiu o convite pro Retalho, eu digo, pô, é agora. Porque como eu queria trazer essa ligação das duas cidades, em Teresina tem o Polo Cerâmico, que fica às margens do Rio Poti, e em Parnaíba tem a Mulher do Pote, que fica ali próximo ao Rio Igaraçu. Né? A Mulher do Pote tá lá e ela tá ali, ela foi um presente para Parnaíba e foi colocada naquela praça porque era o caminho onde as mulheres percorriam para lavar roupa nas margens do Rio Igaraçu. E aí quando eu fiz essa ligação, a Mulher do Pote, o pote na cabeça, o pote de cerâmica, o Polo Cerâmico em Teresina, que fica também às margens de um rio, eu quis trazer as duas histórias como que o encontro. O Polo Cerâmico ele fica ali já próximo ao encontro das águas, com o Rio Parnaíba. E o Rio Igaraçu, ele é um braço do Rio Parnaíba. Então, existe essa ligação, tanto por ser
a questão da cerâmica, né, na cabeça dela, e o polo cerâmico, mas algo que se liga de alguma forma através das águas, né? Então, é esse encontro, é a partir desse encontro que existe essa ligação Parnaíba e Teresina. Faz todo sentido. Tudo tá conectado mesmo, tipo assim. Tudo tá conectado. Tudo tá conectado. Até a própria, antes da própria arte estar ali, a história já existia conectando todos esses fatos, né? João, a gente falou muito sobre tua experiência na arte, fazendo isso, como que é pra ti, e a parte comercial da coisa, né? Que eu acho que é um pouco do que fica de fora. Quando a gente enxerga um artista assim pelo Instagram, seja eu vendo, eu acho que todo mundo, a gente chega à parte boa, né? Não que a parte comercial seja ruim, né? Afinal é dela que a gente vive. Mas como que é a tua arte implementada, né, na área comercial? Como que é essa parte de briefing? Alguém chega pra ti com uma ideia? Como que é? Hoje eu me sinto um pouco mais confortável, assim, não vou dizer que é um lugar mais desafiador, porque existe essa questão do briefing, né? A proposta do cliente. Então, às vezes, o cliente chega com uma proposta que eu não sei fazer. Antes, o que eu fazia? Eu digo, faço. Ficar igual a minha cara lá, pintada. Mas hoje em dia não. E não é porque, eu já tô podendo recusar trabalho. Eu não tô podendo recusar trabalho, não. Mas é porque eu tenho noção daquilo que eu sei e do que eu não sei fazer. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é a me colocar no meu lugar. Depois que a gente aprende a se colocar no nosso lugar, as coisas acontecem, entendeu? Então, assim, aparece um trabalho de uma coisa que eu não sei fazer, eu digo, olha, infelizmente eu não sei fazer, mas eu tenho amigos que fazem, aí já indico alguém, né? Mas aí, quando é uma coisa que eu sei fazer, que não tá dentro da minha identidade, ou não é uma coisa que é confortável pra mim, eu aceito, eu pego, né? Porque, enfim, eu preciso trabalhar, né? É o meu trabalho, eu vivo disso. E aí, é esse o desafio, é criar um projeto a partir daquilo da ideia do meu cliente, apresento pra ele, né? E aí, caso ele queira modificar alguma coisa, a gente vai modificando junto, né? Caso não, já começa o trabalho. Mas aí é isso, vai dentro daquilo que eu sei fazer, né? Não é sempre que eu vou aceitar por, enfim, né? Mas é interessante que mesmo esses projetos que tu faz dentro da área comercial, eles ainda têm uma identidade tua muito forte. Cara, agora eu tô conseguindo. Isso é muito bom, sério. É uma felicidade, assim, gigantesca pra mim. Eu tô conseguindo colocar da minha identidade no meu trabalho comercial também. Porque não é todo estabelecimento que quer. E eu entendo isso. Às vezes o estabelecimento tá seguindo, sei lá, um projeto de algum arquiteto, né? Tem uma identidade própria, tem uma paleta própria. Mas é quando a pessoa chega e fala assim, João, eu quero que você crie algo original seu. Aí chega o olho brilha, né? Então, algumas pessoas já procuraram para fazer artes autorais na minha identidade para suas empresas. Isso é massa demais. Ali tem a Vino. A Vino tem um mural gigantesco ali do lado. Que eu pintei. Pode falar a marca? Pode, né? Tem a Obscar também. Né? Enfim, tem várias empresas que eu já pintei que foram na minha identidade. Isso pro artista é gratificante demais, porque você criou algo a partir de um estudo seu, de uma pesquisa, e aí vem uma pessoa que quer aquilo na empresa dela, né? Uma criação sua. Eu não descarto também o trabalho comercialzão, né? Porque, enfim, a gente precisa. Faz parte. João, a gente falou muito sobre essa parte da arte, chegamos aqui na área comercial, e eu lembro que teve uma hora que tu estava falando que muitas vezes tu pensou em desistir do teu trabalho, se questionou, como todo mundo acontece, né? Independente do que faz, todo mundo se questiona, caramba, será que isso aqui tá bom mesmo? Uhum. O que tinha alguma coisa que te segurava nesses momentos, ou que tipo assim, falava assim, não sei se tá legal, mas deixa eu continuar mais um pouco. Acho que em vários momentos eu já me percebi assim, duvidando do meu trabalho. Acho que existe uma insegurança a partir do novo. Então, sempre que vem algo novo, existe uma insegurança. E eu acho que isso vai existir sempre. Não é uma coisa que vai acabar, porque eu acho que perde a graça também. É que nem o nervosismo, sabe? De alguma coisa nova. Acho que perde a graça, porque você se garantir demais é muito
é muito paia, sabe? Você sai do lugar de sempre poder aprender alguma coisa. Exatamente. E não existe isso. Você sempre tem que estar aberto a aprender alguma coisa nova, porque ninguém sabe de tudo. Entendeu? E aí existe essa insegurança. Acho que essa segurança do artista, ela existe com todo mundo. E como eu falei, ela sempre vem num lugar novo. Por exemplo, agora recente eu comecei uma pesquisa nova sobre os janelões. Né? Eu gosto muito... Eu quase fiz arquitetura. Eu gosto muito dos janelões da cidade, dos casarões antigos. E aí eu comecei a observar mais e pesquisar um pouco sobre a questão dos janelões, das sancofas, daquelas grades, né, do desenho das grades e tudo. E aí eu comecei a pirar numa história. Eu sempre tenho umas noias assim, muito, muito viajada. E a pirar numa história relacionando a gente como uma casa, né? Fazendo essa comparação da gente como uma casa e aí trazendo essa ideia do janelão como a vista que a gente tem para as coisas da vida. E aí eu comecei a desenhar. Eu sempre gosto de escrever bastante primeiro, né? Escrevo, depois eu começo a desenhar. Eu fiz a primeira ilustração de uma série. Fiz só ela até agora, vou fazer mais depois. Mas eu fiz a primeira ilustração de uma série. E aí a série, ela fala exatamente disso, que nós somos uma casa e que os janelões e as grades, né, o desenho das grades, eles contam uma história a partir da nossa vida. E aí quando eu terminei de fazer a primeira ilustração, eu fiquei tipo, cara, que maluquice é essa? Isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é uma viagem que ninguém vai entender. Eu tô ficando doido, vou deixar isso de lado. Eu deixei assim a ilustração por uns dias parada e eu ficava tipo, cara, isso, não sei, insegurança. E acho que nesses momentos a gente pensa, e aí, o que eu tô fazendo? Será que tá fazendo sentido? Será que tá repetitivo? Será que eu tô viajando muito na mesma coisa? Será que não já deu essa ideia dessas cores? Será que não já deu essa ideia do feijão? Será que não tá na hora de mudar? Então são muitos serás, entendeu? E aí a gente vai duvidando. Mas quando a gente, pelo menos eu, né? Quando eu paro pra observar o porquê daquilo, se aquilo faz sentido pra mim, então vai, entendeu? Vai, e aí se mais alguém se identificar, massa. Mas eu acho que fazendo sentido é isso, a gente vai sentindo pra fazer sentido, entendeu? Eu acho que nesse ponto de fazer sentido, o da casa também faz todo sentido. Enquanto tu tava falando aí, eu também tava viajando aqui, eu pensando, tá, uma casa com janelões, grades, e aí, tipo, essa vez na minha cabeça. Nós somos a casa que tu falou, né? Uhum. Nós fazemos morada no nosso próprio corpo, que pode-se dizer que é uma casa. Os janelões são a forma como a gente percebe o mundo, ou os nossos olhos ao a gente perceber o mundo. E as grades podem ser os limites que a gente impõe na nossa vida, impedindo que a gente vá para o mundo. Então, tipo assim, acho que a arte, ela sempre traz essa dimensão de se expressar o que você pensa, independente do local. Tipo assim, o podcast também é uma forma de se expressar. Uhum. É uma forma de se expressar diferente da arte, mas a arte tem a sua própria. Eu acho que tu falou do lettering também, né? Pra ti não era tanto, mas acredito que para algumas pessoas também possa ser Com certeza. uma forma de se expressar. E, João, se tu pudesse deixar uma mensagem pro João de 5 anos atrás, que tava começando lá na arte, né? Tipo assim, talvez nem sonhando com tudo que tava acontecendo hoje, o que tu diria pra ti mesmo? Eita. Então, eu acho que eu diria, em relação ao meu trabalho, eu não me arrependo, assim, de nada do que eu fiz. Não teve, assim, um momento em que eu fiz alguma coisa e eu digo, pô, não devia ter feito assim, podia ter feito de tal forma. Então eu acho que foi uma coisa muito... Foi um processo muito gostoso. Porque eu acho que o caos na minha vida, assim, falando de uma forma bem pessoal, ele veio antes disso. A arte, ela veio no lugar de salvar mesmo, sabe? Dessas outras realidades que aconteceram antes. Então, se eu pudesse chegar no João de 20 e poucos anos ali e falar alguma coisa e dizer, cara, faz isso. Faz o que você tá fazendo. Com calma, no seu processo, no seu tempo, se respeitando. Que você vai chegar num lugar bacana. Você vai caminhar por acho que chegar não, mas você vai caminhar por um lugar massa. Né? Então, acho que se eu pudesse voltar lá e falaria isso. Tipo, continua teu processo.
Tá bom, tá bonito. Se faz sentido, vale a pena continuar. Exatamente. Tem uma coisa que eu vi há um tempo atrás que eu nunca esqueci essa frase, que o nosso maior norteador do que pode ser a nossa vida, ou do nosso caminho, é uma analogia, né? Isso não existe dentro do nosso corpo, mas é como se a gente tivesse uma bússola cósmica, né? Essa frase nunca vai me sair da cabeça. Que essa bússola, ela aponta para como a gente se sente numa situação, né? Não sobre desconfortável, não. Mas se a gente sente que aquilo pulsa dentro da gente de alguma forma diferente, a gente sente que aquilo a gente gosta e que aquilo deixa a gente feliz, talvez se a gente continuar, leve a gente para um caminho bom. Exatamente. Talvez essa seja a parte mais difícil, né? Com a nossa vida acontecendo, a gente ainda se manter no direito de seguir essa bússola cósmica, assim. Com certeza. Acho que eu só me veio uma... Falando disso, né? De estar fazendo o que gosta, de estar fazendo... Porque você perguntou naquela hora a respeito dos momentos de desistir, né? Eu falei muito a respeito do processo criativo, que às vezes a gente fica limitado ali no bloqueio criativo. Mas existe uma outra realidade também, que às vezes faz a gente pensar em desistir, que é uma realidade do capitalismo mesmo, né? Que a gente nem sempre está lotado de trabalho. Nem sempre a gente está com 2, às vezes não está nem com 1 trabalho no mês, né? E é uma realidade, a hora que a gente tem que se desdobrar e fazer outra coisa, mas nesses momentos a gente pensa, pô, eu tô aqui, a conta tá chegando, né? Fatura chegando, e eu ainda tô sem trabalho esse mês. Então, quando aperta nessa realidade, que eu acho que é bem mais assim... Porque essa questão da segurança financeira. A realidade é essa, a questão da segurança financeira. Né? Que você tem que correr atrás desses trampos para poder pagar suas contas. Você tem conta para pagar. Né? E aí eu ficava, cara, eu acho que eu vou mesmo caçar um emprego que me pague ali no final do mês, que dá essa segurança. Mas aí depois a gente vai entendendo a questão do sentido de novo. Né? De, pô, tô fazendo o que eu gosto e eu vou me reinventar. Vou reinventar aqui, vou fazer de outra forma e não vou largar disso não. Então acho que sempre voltando nessa questão de fazer sentido, né? Tá fazendo sentido. Sempre fez sentido, sempre foi um sonho, sempre foi um desejo, desde criança. E aí quando vem esse desespero, aí eu, calma aí, bora recalcular a rota, bora ver o que a gente faz, né? Então, existe essa realidade também, né? Só queria trazer porque, para não ficar parecendo que é só no desenho que a dificuldade acontece, mas existe essa realidade que eu acho que ela é muito séria e assim, eu falo por mim, mas é uma realidade que muitos outros artistas enfrentam de, pô, tem um aluguel para pagar e eu não vendi nenhuma obra esse mês. E aí aperta, né? É uma realidade, porque assim, é muito bom, muito gostoso trabalhar com arte, mas a questão do respeito, de valorização ainda é muito fraca. É pouca. Tem muitos artistas aí que estão sendo reconhecidos, estão vivendo bem a partir daquilo que fazem. Isso é muito massa. E eu espero que cada vez mais artistas possam fazer isso, possam viver disso, sabe? Porque é um trabalho respeitado, né? É um trabalho muito, muito sério. É muito sério. Uma coisa que me incomoda, que me deixa com muita raiva, é gente que não leva a arte a sério. Né? Independente de quem seja, não leva a arte a sério, eu não tenho paciência. Eu não tenho um pingo de paciência. Porque é muito sério, é meu trabalho, entendeu? É de onde eu tiro muito daquilo que eu tenho, é onde eu falo de mim, então é a minha vida. Tudo que eu faço está ligado ao meu trabalho. Eu falo de mim no meu trabalho retorna para mim muita coisa. Né? Então, eu não sou meu trabalho, mas eu sou artista. Entendeu? Então, tá muito ligado. A minha vida ela tá muito envolvida nisso. E quando chega alguém que não leva isso a sério, aí eu fico puto. Achei interessante isso que tu falou. Eu lembrei do início do episódio, que tu falou que quando foi preencher a ficha, tu não sabia se colocava que era artista ou não, né?
eu senti uma força muito grande de tu falar, eu sou artista. Né? Então, tipo assim, isso é muito bacana ter te acompanhado todos esses anos, visto teu crescimento. E aqui também no episódio, né, conhecer um pouco mais a tua vida que eu não conhecia, né? Então, eu queria agradecer muito por tu ter vindo aqui. Tipo assim, foi um episódio muito bom. E, tipo assim, eu acho que todo mundo teve a possibilidade de enxergar o João por um caminho ou por uma história que talvez não conhecia, né? Então, tipo assim, muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo aqui compartilhado. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente fica aqui por mais um episódio. Semana que vem a gente tá aqui novamente. Tchau, tchau.